Robson, é com você. Aperta, aperta até ficar verdinho. Aí, perfeito. Feliz sábado a todos. Espero que Deus abençoe todos vocês. Que hoje seja um dia de muita alegria, que vocês estejam com as energias revigoradas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o descanso, né? Guardar o sábado. Bom, quem é que dormiu bem ao longo dessa semana? Dormiu bem? Teve aquele sono reparador? Dormiu bem todos os dias, de segunda até sexta-feira. Quem dormiu bem? Todo mundo? Ótimo. E quais foram as circunstâncias adversas que tiraram a sua paz? Vocês tiveram alguma circunstância adversa, algum problema? Tiveram? Talvez um boleto para pagar? Suas finanças? Será que as finanças estão boas? Os prazos que você tem para pagar determinadas contas, as despesas gerais? Alguma coisa tirou sua paz nesse sentido? Pois bem, uma doença com você ou com algum familiar também? Bom, eu digo isso porque sem um bom gerenciamento de todos esses elementos, eu também estou seguindo o roteiro aqui, já, porque são tantos detalhes, né, e a gente precisa explanar bem para ficar bem claro esse assunto. Então, assim, se a gente não gerenciar bem, né, todos esses elementos, nós podemos desenvolver algumas doenças psicossomáticas, certo? E agora uma outra pergunta, de ontem para hoje, de sexta, pôr do sol da sexta para hoje, você também dormiu bem? Dormiram bem? Mesmo com as situações adversas, vocês estão bem? Se sentem bem? Maravilha. Porque assim, quando a gente não dorme bem, qual é a nossa tendência? Nós socorremos a Deus? Pedimos ajuda, primeiramente, a Deus? Ou não? Ou nós buscamos algumas alternativas, como, por exemplo, o auxílio de algum psicotrópico. Talvez um calmante, um ansiolítico, um antidepressivo. Porque às vezes o problema também é neuroquímico. E a gente precisa levar em consideração que, diante de muitas circunstâncias adversas, e hoje as dificuldades que nós adventistas do sétimo dia enfrentamos, e que nós percebemos que cada vez mais surgem algumas problemáticas que provam a nossa fé, que nos colocam diante de circunstâncias corruptoras que podem corromper a nossa fé. Isso pode gerar em nós angústias, né? Isso pode até mesmo atrapalhar as nossas convicções, abalar as nossas convicções. Será que a nossa fé realmente está consolidada? Será que quando eu passar diante de uma circunstância adversa, como será que eu vou reagir? Então a gente precisa levar em conta todos esses elementos, em consideração todos esses elementos, para que diante das circunstâncias corruptoras, nós estejamos firmes. E aí, apesar desses contratempos, uma outra pergunta, apesar desses contratempos, quem aqui está feliz hoje, feliz mesmo, por estar aqui na casa de Deus? Amém, glória a Deus. Bom, então pensando nisso, Deus preparou então um dia especial, para que pudéssemos nos desligar de todos os nossos dilemas, contratempos ao longo da semana, para que nós tenhamos paz e descanso. Um dia excepcional, um dia extraordinário, um dia diferenciado, certo? E o título então é Guardando o Sábado. O sábado ele faz parte das 28 doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E qual é a origem, qual é a etimologia da palavra guardar? Qual que é o significado, então, da palavra guardar? Significa vigiar com o fim de proteger, abrigar, tomar cuidado, guardar, por exemplo, uma criança, guardar ovelhas, ocultar, não revelar, guardar um segredo. Mas aí vem um aspecto bem interessante aqui. Conservar alguma coisa, um princípio, para o fim que se destina. E qual que é o fim que se destina? É a partir, então, deste entendimento, desses conceitos,
que nós entendemos o real significado, o sentido desse princípio que é a guarda do sábado. Então, qual que é o propósito do sábado? Qual é o fim? Qual o fim que se destina à guarda do sábado? Qual é o propósito principal? Eu coloquei aqui 2 elementos principais. Claro que temos vários outros aspectos, outros elementos, outros motivos, né, para guardar o sábado, mas eu resolvi enfatizar 2 deles, né, porque eu acredito que esses são os 2 elementos principais, mais relevantes, né, para que nós possamos guardar o sábado. Primeiro, celebrar a criação e a redenção. A criação, porque nós reconhecemos Deus como soberano, criador de todas as coisas, Deus do universo e dono de tudo. Redenção, porque Ele nos ofereceu a salvação, a graça salvífica dEle, né? Ele nos deu a salvação sem que nós merecêssemos essa salvação. Então é um dia que também nós temos que celebrar, reconhecer Deus como soberano, criador e salvador. A sua atmosfera deve ser de alegria e deleite. O que é isso, gente? É um regozijo, prazer, bem-estar, não um fardo, né? No Senhor e não na tristeza. Também, o outro propósito é o descanso. Por quê? Nesse dia, então, eu tenho uma folga, uma desocupação, uma inação. Eu me desligo de todos os problemas ao longo da semana, vou me desvincular de todos esses problemas para que eu tenha descanso, para que realmente eu consiga revigorar todas as minhas energias para começar uma nova jornada ao longo da semana. Ou seja, são esses elementos fundamentais, né, que nos promovem um descanso efetivo da proposta de Deus, que é o sábado. E olha só que interessante, que curioso. Eu fiz uma pesquisa na internet e eu achei um artigo da revista Vida e Saúde. E o nome do artigo é A Cronobiologia e o Ciclo Semanal. Olha que interessante, foi escrito pelo Everton Alves. Ele diz o seguinte: pesquisas científicas mostram que fomos programados para funcionar em períodos definidos. Levar isso em conta significa ter mais saúde. Períodos definidos. Olha só. O organismo humano mantém seu próprio relógio biológico. Ele possui um ritmo circadiano interno de 24 horas, que impulsiona o aumento e a diminuição de moléculas nos diversos sistemas do corpo. Esse relógio também influencia nossa maneira de reagir aos remédios. Por exemplo, a cisplatina, medicamento contra o câncer, é mais eficaz e menos tóxica se for administrada à noite. A adriamicina, por outro lado, é mais eficaz se for administrada de manhã. Outro fator conhecido é a necessidade que o ser humano tem de descanso. Nesse sentido, pesquisas afirmam a existência do, guardem esse nome, ciclo circaceptano. Ciclo circaceptano. O que é isso? Um ritmo endógeno, ou seja, inerente ao corpo humano, endógeno, que exige um descanso a cada 7 dias. Olha só, esse ciclo circaceptano faz parte do nosso organismo e ele foi programado para nos despertar a cada 7 dias que nós precisamos de um descanso. A ciência já está provando isso. Então, em relação a esse ritmo circaceptano especificamente, o cronobiólogo Jeremy Campbell diz que essa é uma das grandes surpresas que surgiram pela cronobiologia moderna. Há alguns anos, poucos cientistas teriam esperado que ciclos biológicos de 7 dias viessem a ser tão difundidos e estabelecidos que a origem desse ritmo é muito antiga, aparecendo em organismos unicelulares como bactérias, como afirma o autor. Ou seja, até a criação de Deus tem esse ciclo circaceptano que descansa a cada 7 dias. Por isso que nós percebemos que realmente a natureza é diferente no sábado. O comportamento do ser humano é diferente no sábado. As pessoas, de uma forma inconsciente, até dizem na sexta, sextou. Por quê? Porque eles reconhecem que a sexta é um dia especial. Mas como os sofismas do mundo, todos esses determinismos, esses pressupostos que implantaram na nossa mente, nós associamos a sexta-feira com um dia de festa, de celebração, mas de uma outra forma. Não é mesmo? Festas, baladas, enfim, não sei, farra, bebida, tudo isso. Mas, na verdade, é o nosso corpo já pedindo esse descanso, que é o ciclo circaceptano. E isso já está gravado no nosso inconsciente. A ciência já provou isso.
E aí, então, sabendo disso, quais são as consequências de não descansar bem? Quais são as implicações disso, as desvantagens de não se descansar bem? Primeiro, a gente aumenta o risco de doenças, certo? Nós diminuímos uma substância chamada interleucina. Interleucina é uma célula de defesa que é responsável no combate contra vírus e bactérias. É uma célula de defesa. Nós diminuímos essa interleucina se não descansamos bem. Depressão, doenças cardíacas, derrame, câncer. Diminuição do nosso metabolismo. Né? O metabolismo fica mais lento, nós temos uma tendência a engordar, aumento de peso, olheiras, linhas de expressão visíveis. Isso para as mulheres é terrível. Linhas de expressão visíveis. Diminuição até mesmo para os casais aí, na disposição para o sexo. Uma atividade saudável, criada por Deus, como um presente. Até isso. Marcos 15, capítulo 15, versículo 42, nos diz o seguinte: e chegada a tarde, porquanto era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado. Parei por aqui, porque então Marcos provou para nós que nós temos um dia de preparação, como todos explicaram aqui. Então aí, nesse momento, a gente precisa começar ao longo da semana, tentar gerenciar o nosso tempo, né, para que o ritmo, diminuir o ritmo das atividades, né, para que a guarda do sábado seja mais efetiva. É um gerenciamento de todas essas nossas, né, atividades, Wellington. Levítico, capítulo 19, versículo 3, estou quase acabando, diz o seguinte, ou seja, a proposta que Levítico traz é fortalecer também os laços familiares entre os amigos, que inclusive é uma proposta que o Papa vem defendendo. O Domingo Verde, que o Papa vem defendendo agora, procura também resgatar os laços familiares. Esse vai ser um dos motivos para que a humanidade venha a guardar o domingo. E aí, quais são as desvantagens? Porque nós temos quais são as vantagens da guarda do sábado? Quais são as vantagens? Bom, são muitas, mas eu vou falar aqui para vocês de Isaías 58, 13 e 14, para finalizar, que aqui eu acho que é um resumo geral do que Deus prometeu para nós, caso nós guardássemos, ou, né, para que nós guardemos o sábado e recebamos essas bênçãos especiais. Olha o que diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, promessa agora, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então vamos otimizar o nosso tempo, vamos ser fiéis no sábado, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então, além do sábado ser deleitoso, Deus também nos trará grandes bênçãos. Só para finalizar agora, de fato mesmo. Precisamos, Robson, porque nós já estamos muito avançados na hora. Só para finalizar agora mesmo, gente, porque é muito interessante. Vocês já ouviram falar em eudaimonia? Eudaimonia, o que é isso? É o propósito central da vida, da felicidade do ser humano, que tem dois elementos fundamentais para que eles acreditam que o ser humano seja feliz. Primeiro, o hedonismo, que é o prazer, exaltação do prazer, da vontade, afastar-se da dor. E o segundo princípio é a prática de ações virtuosas, valores e princípios. Então, essas ações deliberadas, as experiências que a gente passa, que nós temos, nós buscamos isso com o propósito da felicidade. Só que a eudaimonia, que é um conceito filosófico, diz que o que vai nos trazer felicidade é a prática de ações virtuosas, valorosas e princípios. Ou seja, um deles, a guarda do sábado. Ô Robson, obrigado. Desculpa, mas a questão é, igual o Juliano já falou, se nós fôssemos falar aqui sobre esse tema, nós vamos ficar aqui horas e horas e horas e horas, né? Mas o que a gente traz de importante para isso? Que o sábado foi criado por Deus e criado para nós. A forma com que você tem guardado o sábado
tem sido de acordo com o que Deus tem nos ordenou? Que possamos refletir sobre isso. Todos de pé, vamos fazer uma oração para encerrarmos nossa escola sabatina?